A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no processo. Um pouco do que eu estava tentando explicar, nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A esquerda. Gente, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. É isso mesmo. Deixa eu tentar explicar, por favor. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Só vou pedir uma gentileza, o pessoal que está filmando aí, gente, não façam isso, não é interna nossa. Obrigado. Eu nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto, um absurdo como esse, chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado, criar um conjunto de forças, com 27 representando estados e 26 representando os municípios. Qual é presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou. Eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. Acho que é cláusula pétrea o Pacto Federativo. Não se admite de maneira nenhuma, tá certo? Na tese de que nós devemos simplificar e realmente retire daquilo que é 100% dado pela Constituição brasileira, prerrogativa nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse Conselho Federativo, é algo que realmente espanta todos nós. Principalmente eu como parlamentar, que foi a vida toda, gente. O que é isso? Conselho Federativo para decidir sobre o meu estado, sobre as prefeituras do país. Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o conselho, eu vou receber o fundo de compensação. Se eu não estiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesa? Ou eu sou um governador eleito pelo povo? Iniciar dizendo o seguinte: fiquei muito preocupado com os parlamentares, com os deputados, porque o Barbudinho liberou 2,1 bilhão de reais para colocar, para os deputados votar favorável à reforma da fome, a reforma tributária, senhores. Mas essa reforma é para o povo passar fome. Porque só no meu estado de Rondônia, na Amazônia, os impostos da cesta básica sobem em torno de 50%. Ô Barbudinho que diz que gosta de pobre, mas cada vez massacra o pobre. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É entristecedor isso. Eu tava à vontade de votar favorável a essa reforma. Como eu queria, deputados. Sabe por quê? Porque nós precisamos baixar impostos. É esse o caminho. Baixar impostos daquilo que nós podemos fazer para fazer o Brasil crescer. Mas eu só vi um rapaz fazer isso aqui. Ele mesmo, Bolsonaro. É por isso que eu tenho saudade de ti, Bolsonaro. Que o senhor baixou muitos impostos aqui
E o interessante é o seguinte, ele baixava impostos e as pessoas compravam mais. Por isso que eu tenho saudade de ti, eu quero tomar um cafezinho de novo aí contigo, tá? Outra coisa, gente, já sabem, né? Eu vou sentar o cacete e voto contra essa reforma da fome. Rondônia não quer essa reforma. Estávamos agora há pouco numa reunião com o governador Tarcísio, com o presidente Bolsonaro, com diversos deputados e senadores do PL e também de oposição. E Tarcísio falava a respeito das grandes reformas que o presidente Bolsonaro deixou como legado, o governo mais reformista de todos os tempos. E ele dizia que nós não temos como ser contra uma reforma tributária, contra a reforma tributária. E em um ponto nós concordamos, de fato não podemos ser contra a reforma tributária, mas não essa reforma tributária. Essa reforma tributária não é aquela que nós sempre buscamos, que sempre almejamos. Inclusive, a própria PEC 45, anteriormente, éramos favoráveis. Só que a PEC, ela foi contaminada pelo PT. Como tudo que eles botam à mão. É a praga do Egito. Essa PEC, essa reforma, não é do parlamento. Essa reforma não está só sendo patrocinada pelo desgoverno Lula, mas está sendo promovida e feita pelo desgoverno Lula. Uma reforma que concentra poder no governo federal, que constrói, cria esse tal conselhão. Um conselhão que, como bem disse o governador Caiado, parece um conselhão venezuelano, que estabelecerá como será feita a distribuição desses impostos para os estados e municípios, tirando a autonomia de estados e municípios. Inclusive, a reforma, além de transferir a carga tributária do setor da indústria para os serviços, encarecendo os serviços, vai retirar a arrecadação, vai diminuir a arrecadação dos municípios. Mais de 1.100 municípios serão prejudicados. E aí o que vai acontecer? Ou vai acontecer o sucateamento dos serviços públicos municipais, como hospitais, postos de saúde, escolas, transporte público, ou, e é óbvio que essa alternativa ela é muito mais coerente, os municípios vão aumentar a carga tributária de outros impostos, de outros tributos, como o IPTU, por exemplo. Além disso, vejam bem o que está acontecendo. Como esse projeto aumenta a arrecadação do governo federal, reduzindo de estados e municípios, tirando a sua autonomia, nós vemos hoje o grande finale do pacote da farra do dinheiro público, o pacote das maldades. Porque, inicialmente, aprovaram a PEC da transição, dizendo que era para pagar benefícios sociais, colocaram aquele jabuti, que era um dispositivo para acabar com o teto de gastos via lei complementar, aprovaram aqui esse dispositivo, essa nova lei, que foi o arcabouço fiscal, que também está para ser votado aqui após as mudanças no Senado, e esse arcabouço fiscal aumenta o gasto público atrelando ao aumento da receita. Como que é o aumento dessa receita? Através de aumento de arrecadação de impostos. E através desse projeto, do projeto que está para ser votado aqui, a reforma do PT aumentará a arrecadação de impostos do governo federal para gastar da forma que quiser. Isso não é uma reforma com um projeto de país, é de um projeto de poder. Existem inúmeros problemas nessa reforma, inúmeros. Outro aqui que nós podemos destacar é o tal cashback. É o PT sempre dividindo a sociedade, jogando os brancos contra os negros, os heterossexuais contra os homossexuais. A CBS e o IBS terão o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero e raça. E o que isso significa, deputado Gaia? A pessoa paga um imposto, a pessoa compra um produto, ou utiliza um serviço, paga por isso, e depois ela vai dizer que ela se sente mulher, e por isso ela terá direito ao cashback, terá direito ao ressarcimento desse imposto que ela pagou. Esse é um dos estímulos que o PT faz, não só para a ideologia de gênero, inclusive a Constituição não tem nenhuma previsão do termo gênero. Essa é mais uma